apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer, pois no amargo das dores há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com o risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz o sorriso teu gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra paz, na chance de ser para outro tudo que o outro não consegue ser pra nós, pra nós. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho
não existe mais. Imagino neste dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis, nem teus servos fiéis, fazer brilhar
Livro Caminho, Verdade e Vida. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de reflexão e de reencontro com teus ensinos. Te rogamos que seja uma tarde de paz e de despertar das nossas consciências. Que Miguel, que Catuíte e que os demais trabalhadores da nossa Casa de Miguel possam nos orientar e possam iluminar os trabalhos da tarde de hoje. Rogamos ainda pela paz do mundo, pela divulgação do Evangelho de Jesus e pela compreensão em nossos corações. Que o teu amor continue a envolver a todos os aflitos e necessitados, e que a nossa Casa de Miguel se fortaleça cada vez mais nas bases do teu amor. Pedimos permissão para iniciarmos a reunião da tarde de hoje, com o teu amor e com a tua luz, Jesus. E que nunca nos falte a tua misericórdia. Graças a Deus e graças a Jesus. O Livro dos Espíritos. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Já foram estudados os itens de
justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo. Hoje nós vamos estudar amor materno e filial. São as questões 890 a 892. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 890, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? E a resposta dos espíritos: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. O homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Aí ele pede para observar as questões 205 e 385 do Livro dos Espíritos. Nesse item aí, Kardec, ele chama a nossa atenção, ele observa se há realmente uma diferença entre as mães humanas e as mães dos animais irracionais. Nós sabemos que nos animais nós encontramos o princípio espiritual e nos humanos já encontramos os espíritos. Os animais possuem somente instinto e as mães, além do instinto, possuem a capacidade de desenvolver os sentimentos. As mães humanas possuem as duas formas de amar, a instintiva e a da abnegação, do devotamento, das virtudes, aquela que envolve os sentimentos. Mas nós podemos observar nas duas, nas mães humanas e nas mães dos animaizinhos, né, já diversos cuidados, né? Elas já se preparam para a chegada do novo ser, elas escolhem o local para porem seus ovos, né? Um local que seja seguro. No reino dos mares, né? Os peixes já procuram um lugarzinho assim que seja bem seguro para também ali colocarem os seus ovos. Né? Alguns animais precisam, às vezes, de comer mais exageradamente para que no período em que esteja dando a atenção ao filhote que nasceu, ela tenha bastante recursos nutricionais para alimentar aquele outro ser. Né? E a gente pode lembrar que em qualquer ser, mães são sempre mães, né? Elas sempre cercam os seus filhotinhos de cuidados, de alimentação, de proteção, de colo. A gente pode observar isso entre os animais e entre as mamães humanas. Todas as mamães já vêm com selo de qualidade do Criador, que é um instinto de proteção. Antes da mãe pensar nela, ela pensa sempre no seu rebento. Ela pensa no melhor para aquele que ela gerou, porque ele que vai dar continuidade à vida daquela espécie. O instinto de proteção do animal, ela é um pouco diferente da dos humanos, porque
Os animais, eles esperam que os seus filhotes ganhem autonomia e possam viver independentemente da mãe. Nós, humanos, não. A gente, às vezes, já tem o filho, né? Que já tem autonomia, e a gente continua devotando aquele cuidado, aquela abnegação, aquele amor. E como Kardec aí recebeu a resposta dos espíritos, né? Que vai sobreviver esse tratamento de amor até no além-túmulo, né? Todos vão continuar a amar seus filhos e a zelar por eles. Nos seres humanos também, a gente que já conhece a reencarnação, a gente sabe que esses laços de família, a todo instante, eles são alternados, né? Ora a gente vem como mãe, ora pai, ora filho, ora filha, né? A avó, o avô, os tios. E a gente vai fazendo essa troca, né? Na reencarnação, que é uma lei, como ele chama a atenção aí nesse item, né? De justiça, de caridade e de amor, que vai equilibrando os laços, porque quando eu estou desenvolvendo aquele personagem, eu estou aprendendo que eu não gostaria que os outros fizessem comigo. E nesse exercício, a gente vai sendo pouco a pouco educado, vai se melhorando, né? Vai desenvolvendo essa capacidade de amar. O amor maternal, tanto no animal como no homem, tem a mesma fonte. Ambos vêm de Deus, mas se manifestam de forma diferente, de acordo com a capacidade de cada ser, né? A nossa mamãe cachorrinha, ela vai cuidar do filhote com aquele amor, né? Com aquele cuidado que ela tem como instinto de preservação, dentro daquela capacidade que o cachorrinho tem. Já a mamãe aranha, ela vai cuidar de acordo com aquela capacidade que ela tem. E nós, seres humanos, vamos cuidar com essa capacidade que a gente já desenvolveu. E nós, seres humanos, a gente precisa sempre ter a consciência do nosso papel junto aos filhos, né? Do que realmente a gente veio fazer quando abraçou a maternidade, né? E a gente, para isso, a gente vê que a nossa vida já começa a mudar aos poucos, quando na gestação, né? Nos momentos que a gente vai ali se dedicar àquele enxovalzinho, aqueles cuidados do pré-natal, né? A gente já não pensa só na nossa vida, mas a gente já pensa na vida do outro ser. E esse cuidado, esse zelo que a gente vai tendo, vai fazendo com que a mãe já comece a influenciar naquele ser que ela carrega no ventre. Ele já começa ali a receber a nutrição, os pensamentos da mãe, os sentimentos, né, as dificuldades, as problemáticas que a mãe tem, né? Se a mãe está feliz, se a mãe está triste, se a mãe está pensando em fazer algo contra a vida da criança, né? Se a mãe está recebendo ali aquele momento feliz. Isso tudo vai fazendo com que a criança não só se nutra fisicamente, mas também espiritualmente, né? Tudo que a mãe sente vai refletir nesse ser que ela está ali aguardando no ventre. E mais adiante, né? Quando o filhinho já está ali no colo da mãe, né? Naquela alegria, naquela felicidade, né? O sonho que as mães têm de que aquele filho seja tudo o que ela sonhou. Aí a gente começa a perceber que os filhos aprendem
muitas coisas com as mães, né? E eles são, às vezes, assim, bem parecidos. Mas as mães também aprendem bastante com os seus filhos através das situações que vão sendo chegadas a cada dia, né? E como se diz aí no dito popular, não existe receita para criar filhos como receita de bolo. Eles são tão diversos e precisam de diferentes modos e exemplos para que eles possam caminhar no caminho certo, eles possam realmente fazer as escolhas de modo acertado. As mães são as responsáveis pelos filhos de Deus aqui na Terra. Então, elas só estão aqui por um tempo, tomando conta desses espíritos, né, que vieram de Deus e que para Deus voltarão. Mas o amor de mãe é assim, muito especial, muito acolhedor, e realmente a gente vê cada testemunho de vida, cada gesto, que realmente só mesmo a gente poderia esperar de mães. Agora nós vamos para a questão 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro, desde a infância destes? E os espíritos respondem: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. A gente tem que sempre lembrar, né, que as mães e os filhos são espíritos, e são espíritos imperfeitos, né? E como espíritos imperfeitos, alguns ainda não tiveram ainda esse despertar para a responsabilidade do que é a maternidade, né? Então, algumas mães ainda se encontram distantes do amor de Deus, né? Às vezes fazem escolhas erradas, né? Lá no plano espiritual, né? Aceitaram a responsabilidade de estar recebendo um filho, mas ao chegarem na Terra, né, com tantas dificuldades que a matéria impõe, às vezes encontram dificuldade de exercitar a maternidade. E aqui eles chamam a atenção, que pode ser uma prova para o filho, né? A gente sabe que em várias encarnações a gente teve diversas dificuldades, e em uma delas a gente pode ter sido aquilo que os espíritos falam, né? Ter sido um mau pai, uma mãe perversa, um mau filho, e aí a gente reencarna, né, trazendo essa dificuldade. E às vezes a gente passa pela prova de ter uma família assim que tem essa dificuldade da mãe ainda não ter se encontrado
com os ensinos do Cristo, com os ensinos do universo, né, da lei de amor. E por várias vezes a mãe leva a termo a gravidez, não deixando que ela aconteça, né? A gente sabe que existem também os casos que as mães, apesar de não fazerem o aborto, elas acabam entregando seus filhos para outras pessoas criarem, ou deixando para adoção, ou às vezes mesmo tendo os filhos, mas terceirizando totalmente a educação dos seus filhos, não se comprometendo totalmente com aquele ser que é de responsabilidade dela. A maternidade, ela é uma tutela que a gente aceitou, né? E toda vez que a gente procurar embaraçar um filho, criar transtornos, prejudicar, né? Não deixando que esse filho se desenvolva da forma que precisava, né? Não deixando que ele crie essa independência, que a gente não deixa os filhos, que eles realmente cresçam, que a gente não repasse para eles os conhecimentos que a gente tem de vida, a gente está dificultando que ele vença na prova. Mas Deus, que é misericordiosamente bom e justo, ele sempre olha tudo. E ele não vai deixar que esse filho perca essa oportunidade. Com certeza, e a espiritualidade analisa tudo e vê que esse filho estava ali comprometido com essa existência, fazer o seu processo de melhoria, mas que não conseguiu porque teve empecilhos. Então, com certeza, tudo isso é levado em consideração. Pergunta 892. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto? Em caso contrário? Não, porque isso representa o encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que os seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. A gente aqui está falando mais de maternidade, né? Mas o pai também faz parte, né, desse momento assim, de criação dos filhos, de orientação, né? A mãe, quando ela tem aqueles filhos assim que ela chama de filhos problemas, que têm dificuldades, que não fazem o que ela gostaria que fizesse, que não realizam os seus sonhos, que não gostam de estudar, que não gostam de trabalhar, que se caem no mundo do crime. Aqueles filhos que têm mais dificuldade, pode ser aqui o que os espíritos chamam a atenção, né? Que eles realmente não orientaram os seus filhos da maneira que deveriam ter orientados. Mas também ocorre que, por mais que os pais façam, acontece que às vezes os filhos tomam os caminhos que não são os corretos, né? E a mãe deve ser sempre aquele elo de ligação na família, aquela que tem a escuta, aquela que tem aquele acolhimento, né? Aquela que abraça, aquela que olha com ternura, mas também aquela que mostra para o filho o que é correto,
né? Tem até uma parte aí que as pessoas falam que aquelas mães que são mães más, porque elas não deixam que os filhos enveredem por caminhos que não sejam bons. Elas estão sempre ali do lado, né? Falando de forma assim firme, segura, no auxílio dos seus filhos. Às vezes a gente se preocupa muito no que o filho vai ser, na escolha profissional, né? Na família que ele vai ter, mas a gente esquece de pensar nas qualidades morais que o filho precisa ter. E a gente deixa, às vezes, de trabalhar lá quando a criança ainda é pequenininha, né? Aquele egoísmo que a criança tem no brinquedo, quando está na pracinha com os outros, de que não quer dividir, e a gente vai deixando, né? Mais tarde, ela tem um lanche na escola, uma criança, às vezes, que é mais carente, ela não quer dividir. Então, essas qualidades morais, elas precisam ser desenvolvidas desde sempre. Desde que a criança está lá na barriga, que ela vai escutando, né? Aquela conversa com a mãe, que ela vai ouvindo as primeiras orações, né? Que ela vai aos poucos sentindo ali aquele afago na barriga, que ela se sente aconchegada quando está mamando. Isso tudo vai desenvolvendo na criança essa capacidade do amor. E também tem que fazer parte dos filhos, porque os filhos futuramente estarão no lugar de pais. E eles precisam conhecer isso. Então é isso que os espíritos chamam a atenção, né? E a gente sempre tem que dar o melhor que a gente tiver para os filhos. Isso não quer dizer que a mãe não vai errar. A mãe, por várias vezes, ela vai errar. Mas ela tem que saber tomar outros caminhos e tentar consertar esses erros. Às vezes a mãe não consegue nem com o filho a tempo consertar aquilo, mas aí ela vai tentar consertar quando chega a outra geração, com os netos, né? E a mãe não deve nunca abandonar os filhos que são muito difíceis. A mãe deve sempre ali estar ao lado, apoiando, para que aquele filho saiba que eles têm sempre um porto seguro com que podem contar, né? Essa presença, esse exemplo, essa fortaleza, estando ao lado dos filhos, auxiliam esses espíritos tão carentes, né, que só dão um desgosto, a se transformarem, a se melhorarem. E às vezes a gente acha que naquela encarnação a gente quer que o filho consiga 100% de transformação. Mas às vezes é uma sementinha lançada que só vai germinar na próxima encarnação. Porque os exemplos, eles nunca ficam perdidos no tempo. Eles vão sempre nos acompanhar. E aos poucos, a gente vai tendo a capacidade de poder assimilar esses conhecimentos e exemplos que nos foram dados. Cada um é de um jeito, né? Cada um vai ter um momento de despertar e uma forma de despertar diferente do outro. Mas eu penso que o que Kardec queria, né, fazendo aqui essas perguntas, era realmente dizer para a gente que a gente não desista nunca de nenhum irmão nosso de caminhada. Que a gente sempre continue tentando, porque um dia vai dar certo. Porque o Pai criou seres que têm a capacidade de se aperfeiçoarem, de chegarem à perfeição. Então, se a gente não chega nesse momento, nessa encarnação,
Com certeza, num momento breve, chegaremos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos seguindo com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o item 10, que trata dos falsos profetas da erraticidade. Bom, primeiramente, eu acho que seria legal a gente relembrar, né, o que vem a ser profeta e o que vem a ser erraticidade. A definição de profeta, num sentido evangélico, diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios de Deus. Então, se a gente trouxer para os dias de hoje, todo aquele que fala de Deus, de Jesus, da vida após a morte, da imortalidade da alma, do espiritismo, do cristianismo, ele pode se considerar um profeta. Certo? Então, nós que levamos a palavra de Deus, que levamos o evangelho às pessoas, podemos ser chamados de profetas da atualidade, né? E o que vem a ser erraticidade? Significa o período de tempo entre uma existência que terminou e a outra que está iniciando. O estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações. Estado dos espíritos errantes. Bom, é um intervalo entre uma encarnação e outra, né? A gente não pode confundir erraticidade com umbral, nem como um espaço onde só tem espírito inferior, tá? Porque, com exceção dos espíritos puros, né, que já atingiram o grau máximo na evolução e não precisam encarnar mais, existem espíritos errantes em todas as classes da escala espírita. Lembram da escala espírita que Kardec fez, dividiu, está lá no Livro dos Espíritos, espíritos de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Né? Primeira ordem, espíritos puros, são esses que não precisam encarnar mais, então esses não estão na erraticidade. Espíritos de segunda ordem, bons espíritos, e espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Sendo que existem várias outras aí, classes, né? Vários degraus, subdegraus entre uma ordem e outra. Certo? Esse item 10, os falsos profetas da erraticidade, é uma mensagem enviada pelo espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso, né? E começa assim: os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsa aparência de amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra emancipatória da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem ser aceitos através de seus médiuns. São eles que semeiam fermentos de antagonismo entre os grupos, que os impelem a isolar-se uns dos outros e a olharem-se com maus olhos. Então a gente vê aí que o espiritismo ele não vem falar para a gente dos falsos profetas só dos encarnados. O espiritismo fala para a gente que falsos profetas também existem entre os desencarnados. E em maior número,
aliás, muito maior número, né? Conforme já temos informação de André Luiz e de Emmanuel, o número de desencarnados é 4 ou 5 vezes maior que o número de encarnados. Não é à toa que Paulo de Tarso falou que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, esses espíritos desencarnados, que ele chama de falsos profetas, são os espíritos enganadores, né? Hipócritas, orgulhosos, que Kardec também fala para a gente, né, no livro dos médiuns, no capítulo da mistificação. Mistificar é enganar, ludibriar, né? Então, esses são os espíritos mistificadores, que eles vêm sobre a falsa aparência de amor e caridade. Eles vêm falando do Evangelho, de Jesus, de Deus, mas é uma falsa aparência. Por isso são falsos profetas. Eu estou lembrando aqui, falando em falsos profetas, dos inimigos da luz, né? Que também está descrito para nós no livro Aconteceu na Casa Espírita. Acho que todos já leram esse livro. E lá fala dessa falange dos inimigos da luz, né? Desse exército. Estão concentrados lá numa cidade do plano espiritual inferior. E a gente fica até surpreso em ver a organização descrita, né, dessa falange. Detalhes dos níveis hierárquicos, dos cargos, dos superiores, dos gerentes, dos assistentes. E porque o objetivo deles é destruir a casa espírita, as casas espíritas, né? Então, como eles não podem destruir paredes e portas, destruir a casa no plano físico, eles organizam aí investidas, planos para destruir e influenciar pessoas. A casa espírita é feita de pessoas. E nesse livro a gente vê como eles se organizam e têm em mãos relatórios de todas as atividades da casa espírita, né? De quantos atendimentos fraternos são feitos, de quantos passes, quantos cursos são ministrados, quantas palestras, quantas famílias são atendidas, quantos corações foram consolados, quantas curas foram obtidas através dos passes e das fluidoterapias. Eles têm todas essas informações. E esses inimigos da luz, eles agem na surdina, né? Através de um processo que eles chamam de infiltração. Como é que eles fazem isso? Eles adentram a casa espírita, ou então seguem as pessoas, né, até seus lares, estimulando irritações, ciúme, fofoca, indignação, melindre entre os trabalhadores, disputa de cargos. E eles ficam ali esperando que a gente modifique a nossa faixa vibratória para que esse processo de influenciação se fortifique. E como é que a gente modifica a nossa faixa vibratória? Através da irritação, da impaciência, do pessimismo, do desânimo, da falta de esperança. Isso tudo é a brecha que eles ficam aguardando para que a gente entre na mesma faixa vibratória deles e assim eles possam influenciar-nos através do pensamento
com mais eficácia. Como diz aqui no texto, ó, ali embaixo, são eles que semeiam fermentos de antagonismo entre os grupos. Começa a influenciar uma pessoa ou outra, percebe quem é o companheiro que discorda mais de algumas coisas, e aí potencializa esse pensamento no companheiro, e daqui a pouco está todo mundo divergindo, pensando diferente, e ninguém chega a lugar nenhum. Ou então os impelem a isolar-se uns dos outros e a olharem-se com maus olhos. Quantos companheiros já abandonaram a casa espírita, o trabalho mediúnico, porque não tem mais paciência com cicrano, com beltrano, não consegue conviver, acha que está sendo perseguido, né? E acha que ninguém concorda mais com ele, que ele discorda de todo mundo, e aí começa primeiro a se isolar, né? Das pessoas, da convivência, desconfiar de todo mundo, e aos poucos a pessoa vai, né, abandonando as suas tarefas. E é isso que os inimigos da luz têm por objetivo, é isso que eles querem alcançar. É assim que eles querem destruir a casa espírita, através das pessoas, do trabalho e dos seus relacionamentos. Por isso a espiritualidade, né, gente, ela vem sempre nos prevenir da necessidade da nossa firmeza na vigilância e na oração, firmeza nos pensamentos, para evitarmos sempre os elogios, reportando sempre os méritos ao Criador, né? A espiritualidade vem sempre nos prevenir com relação às psicografias, para que não pensemos jamais que o fato de receber uma mensagem do além é um privilégio, ou então de ter uma página publicada, né, seja também algo assim. Sejamos privilegiados por isso, porque as ideias não são nossas, elas partem do mais alto. Por isso a espiritualidade vem sempre nos prevenir no exercício da mediunidade, que é essencial que a gente se sinta como um pequeno servidor, sem vaidade, sem empolgação orgulhosa, mas com disciplina no estudo doutrinário. Para que a gente sempre se sinta a serviço de Deus, porque somos servos de Deus. O exercício da humildade tem a ver com essa consciência, da gente ter essa consciência de que estamos aqui para servir a Deus, aos propósitos divinos, né? E a nossa melhora como indivíduo. Porque o objetivo desses irmãos infelizes é aniquilar as luzes que iluminam as consciências. Por isso ele também diz aqui, Erasto, o espírito Erasto, que esses falsos profetas semeiam desunião, que a gente falou agora, né, do grupo mediúnico, e retardam a obra emancipatória da humanidade. Porque nós somos um elo da corrente, né, nesse processo de evolução da humanidade. É uma coisa assim macro. Cada um de nós é um elozinho dessa corrente que está fazendo a sua parte, porque a humanidade precisa se emancipar, o planeta precisa progredir,
precisa passar, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração. E nós fazemos parte dessa obra aí divina, como servos de Deus que somos. E ainda falando em mistificação, vamos relembrar aqui, né, algumas características dos espíritos mistificadores. Olha, procuram exaltar a importância pessoal do médium, olha aí os interesses pessoais, né, acima da missão, e apresentam-se com nomes venerandos. Isso nós já sabemos, né? O cuidado, o estudo, a análise criteriosa que devemos ter nas mensagens recebidas, com assinaturas de nomes, né, conhecidos, venerandos, e com espíritos que querem exaltar a minha importância pessoal, seja da minha posição na casa espírita, da minha autoridade, de eu ser insubstituível e coisas assim. Outra característica, fazem exagerados elogios ao médium, estimulando o orgulho e a vaidade, embora preguem a humildade. Isso aí é para confundir mesmo, né? É um discurso, porque não é porque ele é mistificador que seja um espírito ignorante ou iletrado, né? Então, ao mesmo tempo que ele está pregando a humildade, ele está fazendo elogios exagerados ao médium, que não é característica de espírito superior, né? E com isso ele estimula o orgulho, estimula a vaidade, né? Dizendo que você é o melhor orador, que você é o melhor passista, melhor isso, melhor aquilo. Outra característica, predizem o futuro facilmente, determinando acontecimentos e datas. Nós também já sabemos disso, né? Que devemos desconfiar de todas as previsões, com datas, com hora, né? Coisas, vai acontecer tal coisa daqui a 7 dias, mês tal, daqui a uma semana, ano tal. É uma característica de um espírito mistificador. Testam a nossa cobiça, anunciando heranças inesperadas e tesouros. Uma criatura que está numa dificuldade financeira recebe uma notícia dessa de que vai ter uma herança, né, ou algo valioso vai lhe ser entregue, para perturbar, né, a mente da criatura e aguçar a cobiça também, né? Por fim, imiscuem-se em nossas vidas, isso é que é o problema, e causam pequenos desgostos, induzindo-nos maldosamente em erro por meio de intrigas e espertezas. São as influenciações, né? Causando intrigas, causando cismas na nossa cabeça, na interpretação dos fatos, na observação, né, das pessoas, dos amigos, dos familiares. Bem, essa mensagem do Espírito Erasto é bem extensa, né, e esse assunto, falsos profetas, mistificações, obsessões também, né, tem muito conteúdo. Então, para a gente poder finalizar, né, fica aqui a mensagem do apóstolo João, onde ele diz: meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. E aí nós temos como guia o Livro dos Médiuns, onde Kardec nos orienta de como analisar as mensagens recebidas, com critério, com bom senso, com estudo, demoradamente, né? Ele até faz
uma classificação das mensagens em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. O espírita precisa ter essa lógica, esse bom senso para examinar o linguajar, a mensagem, o objetivo e poder examinar mesmo se o espírito, como diz aqui, se é de Deus, se ele traz uma mensagem de união, de amor, de evolução, de caridade, qual o linguajar que ele usa. E para a gente poder fazer essa análise, é só através mesmo de muito estudo, de muita humildade, de muita disciplina, né? Então, companheiros, sigamos no estudo, sigamos no esforço da nossa interpretação dos textos evangélicos, no estudo em grupo, que é importantíssimo. Sigamos nessa caminhada, porque temos uma missão aí, cada qual, né, na sua missão, e a doutrina espírita é a luz que ilumina consciências. Fiquemos em paz com Jesus, com Deus. Muito obrigado, um abraço a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai misericordioso e neste momento agradecer por todas as oportunidades de aprendizado e reflexão desta tarde. Amado Pai, rogamos humildemente o Teu amparo aos nossos corações, que possamos fortalecer a nossa fé, perseverança e bom ânimo, dia a dia, para seguirmos nosso aprendizado sobre as lições que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Ampara, Pai, os nossos irmãos que em seu momento provacional se sentem sozinhos, doentes, perdidos em inquietações. Aos irmãos que estão nos hospitais, em casas de repouso ou nas prisões. Os irmãos que encontram-se longe de seus lares e de suas famílias, em situação de rua. Os que perderam seus entes queridos e os que se acham, neste momento, sem esperança. Que o vosso amor possa vibrar intensamente em nossos corações e nos envolver por esta prece. Que a nossa vontade de melhoramento possa ser mais forte do que as paixões que nos arrastam aos equívocos, fontes de sofrimento. A fraternidade seja o nosso lema e nos fortaleça o cultivo das virtudes nascidas dos sentimentos e ações mais nobres. Assim seja feita a tua vontade. Graças a Jesus, graças ao nosso Pai. Assim seja.